No vídeo anterior vimos o que representa a igreja física do Senhor e a importância de estarmos como uma igreja verdadeira ali juntos em comunhão física e espiritual com o nosso Senhor. Hoje vamos falar um pouco aqui, pela misericórdia do Espírito Santo, do Deus vivo, sobre a igreja espiritual. A igreja que compõe todo o corpo, tudo aquilo que representa a salvação de Deus, que está em Cristo Jesus. A igreja espiritual. A igreja espiritual de Deus, ela começa aqui. Como o espírito que representa a mente, o intelecto, o pensamento, o raciocinar. A igreja física, ela representa o nosso compromisso com Deus. Quando de fato e de verdade temos o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que veio para nos salvar, para nos remir a alma e podermos um dia estar na eternidade com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Então a igreja física do Senhor, ela se define aqui, na nossa mente. Quando temos esse entendimento, tudo muda. Toda a nossa vida é transformada de dentro para fora. Então, essa igreja, ela se firma na nossa mente. A igreja espiritual, ela é firmada no nosso entendimento, que faz toda a nossa vida ser mudada para viver conforme a palavra de Deus. Então, o compromisso com Deus, quando a gente firma aqui na mente, então ele começa a ser o nosso cabeça, a cabeça do corpo. Ele começa a ser o tudo da nossa vida. Ele começa a ser o principal, o objetivo, as primícias. Ele começa a ser toda a nossa vida. E isso define as nossas atitudes, isso define a nossa forma de viver, isso define a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo e buscar ficar longe dele. Isso define as nossas prioridades, isso define tudo na nossa vida, torna o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é o Senhor Jesus. E isso tudo começa aqui. Então, o plano de salvação para nossa alma, para a igreja física do Senhor, ela tem que ser definida primeiramente aqui. Quando a gente firma um compromisso com Deus, não, eu vou servir ao meu Senhor. Ele é o Salvador da minha alma. Então, o plano de salvação de Deus se cumpre na minha vida. E um versículo que fica bem claro isso, ali em Mateus 16, onde Jesus está tendo uma conversa ali com os discípulos e ele está perguntando a eles o que o povo está falando de Jesus. Então, Simão Pedro, ele chega para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele responde e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele ali, Jesus, confirmou que aquele pensamento, aquele entendimento que Pedro teve naquela hora para responder a Jesus, foi algo sobrenatural, foi algo que veio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o próprio Deus revelou para ele ali que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Messias. Então, ele disse também: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus, ele definiu ali aquele pensamento, aquele entendimento que Pedro teve, que foi revelação do próprio Espírito Santo, como a pedra em que a igreja de Jesus Cristo seria edificada. A pedra principal, um firme fundamento, uma rocha. A nossa fé, ela é um firme fundamento. Ela é algo em que a gente se apoia. E quando a gente tem a nossa fé firmada na palavra de Deus, que tem a revelação do Espírito Santo, então a gente toma posse da salvação. Então o Espírito Santo é que revela, é aquele que revela para nós a verdade. Ele é o Espírito de verdade. O Espírito que nos liberta, a palavra ela liberta.
Então, ela nos liberta para ter uma nova vida com o Senhor, para crer que Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma e que a nossa vida ela não termina aqui, mas sim ela se estende pela eternidade. Quando chega o nosso momento, o momento da nossa morte, a nossa alma que descola do corpo e vai para uma eternidade. Então, qual será a eternidade? Se a gente crê no nome do Senhor Jesus e a gente vive conforme isso aqui, então a nossa eternidade será com o Senhor, com o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, o nosso Pai. Se não, será no inferno com o diabo e seus demônios. Pior que isso, no lago de fogo e enxofre. Então aqui eu quero mostrar para vocês que esse plano de salvação, ele se define em nós, em cada pessoa, através do entendimento. Quando a gente crê, quando a gente se apoia numa pedra, essa pedra em que Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esse pensamento, sobre esse firme fundamento que você teve, essa revelação que você teve, que eu sou o Filho do Deus vivo, o Cristo, é que aí edificarei a minha igreja, a igreja como um todo, a igreja espiritual em primeiro lugar e a igreja física. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a gente tem poder e autoridade sobre todo o inferno, sobre o diabo, sobre os demônios, pelo poder do nome de Jesus, pelo sacrifício que ele fez, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz e sobre nós, os que creem. Você está vendo o poder que isso tem? Quando isso é definido aqui na nossa mente, porque quando define aqui, muda tudo. Então, por conta de mudar tudo, Deus vem para dentro de nós para habitar em nós, ou seja, nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos a igreja espiritual. Somos uma igreja móvel. Aonde a gente for, nós estaremos sendo a igreja. Então aqui vem essa explicação sobre a igreja que somos nós. E lá em Atos 17 diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui, essa passagem muitos pegam para dizer, eu não preciso de igreja, porque aqui está escrito, Deus não está habitando lá, em prédios, em construções, em templos feitos por mãos de homens. Ele está em todo lugar, então eu não preciso da igreja. Só que esse versículo aqui, ele apenas mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, realmente. A presença dele está ali. Mas não é que ele só esteja ali. Ele quer habitar dentro de templos feitos pelas mãos dele, que somos nós. Ele nos fez. Então você acha que Deus iria preferir habitar em templos, em lugares, em edificações e não querer habitar dentro da própria criação dele? É claro que ele vai querer habitar dentro de mim e de você. Porque você se torna a própria igreja, você vai poder chegar até o aflito e dar as boas novas para ele. Você vai estar sendo a igreja para ele naquele momento. E você vai estar guiando ele a ir para a igreja física também. Porque lá, olha, lá você vai aprender, você vai receber a palavra, você vai ser batizado nas águas, você vai participar da Santa Ceia, você vai estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Lá você vai se edificar. Então, nós podemos ser a igreja para outra pessoa. Sim, a igreja de Jesus. A igreja móvel, que leva a salvação, que leva a cura, que leva a libertação. Mas aí a gente diz o quê? Não, vá, se firme na igreja, fique ali firme. Ou seja, as duas coisas têm que casar. Você não pode dizer, eu sou cristão, mas eu não frequento igreja nenhuma, não preciso de igreja. É aquela questão do vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui para você acessar, tá bem? Então, é essa questão da gente ser a habitação de Deus. E 1 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso ainda? Vocês não entendem isso ainda? Que o Espírito Santo tem que descer sobre vocês para vocês serem o santuário do Deus vivo. Olha que coisa gloriosa. O santuário, somos o santuário de Deus. Devemos ser. E para que ele venha para dentro de nós, esse lugar aqui ele tem que estar renovado. Tem que começar primeiro aqui, tem que se renovar, essa carne tem que morrer. Daí vem o batismo das águas. Então é tudo um processo. Porque o Espírito Santo, como o nome já diz, espírito, mente, intelecto
santo, algo puro, santificado, algo separado, porque santo representa isso, separado. Então é uma mente separada do resto do mundo, o mundo caótico, o mundo que está na impureza, na concupiscência da carne, no pecado, que está gerando morte. Por isso a gente vê as mortes, por isso a gente vê o caos, por isso a gente vê a guerra, porque essa mentalidade que gerou lá no Éden está se alastrando e vai se alastrar até o último dia, até a volta do nosso Senhor para vir julgar essa terra. Mas até lá, o que a gente tem que fazer? Não, eu sou a igreja de Cristo, uma igreja que tem que ser santificada, eu tenho que estar me santificando, eu tenho que estar me limpando, eu tenho que estar pensando, meu Deus, eu tenho que estar longe do que é impuro, porque eu sou a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Quem gosta de lugar sujo é o diabo, quem gosta da podridão é os demônios. Então, eu não posso me assentar na mesa dos demônios, eu tenho que me assentar na mesa de Cristo. E a gente sabe que a mesa de Cristo, a gente tá ali, Santa Ceia. E onde é que eu participo da Santa Ceia? Na igreja. Eu posso participar de uma Santa Ceia aqui em casa? No tempo da pandemia isso aconteceu, a gente participava em casa, porque teve essa questão, não podia entrar nas igrejas e tudo mais, mas eu tenho a possibilidade de ir para a casa do Senhor, ceiar com Ele, tá ali com Ele, tá ali com os meus irmãos, assim como aconteceu lá na Santa Ceia do Novo Testamento, né? Antes de Jesus se sacrificar por nós. Ele estava ali em comunhão, Ele demonstrou, Ele deu exemplo. Então é só a gente olhar para aquilo que Jesus fez e a gente definir aqui, uma renovação do nosso entendimento começa aqui, e entender, não, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso ser o templo. Eu preciso ser o templo do Espírito Santo. Eu vou estar me santificando. Ele vai estar aqui. Olha só que privilégio ter o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus que criou tudo isso dentro de você. Olha que poder. Por isso que você pode ser a igreja móvel, a igreja que leva a salvação, a igreja que vai lá no aflito e dá uma palavra, faz uma oração, sabendo que aquilo dali, Jesus está ali, Jesus está consolando ele, o Espírito Santo está consolando ele, o Espírito Santo está dando entendimento a ele. Não, isso aqui é diferente. Muita gente passa por mim, um mendigo na rua, um morador de rua, melhor dizendo. Muita gente passa por mim, mas essa pessoa aqui parou, essa pessoa me deu alguma coisa, essa pessoa me deu uma palavra que me renovou, que me levantou ao astral. Isso aqui é diferente. É diferente. Então a gente se torna pessoas separadas. O Espírito Santo, aquilo que é separado do resto, que tem uma mentalidade o quê? Do mundo, egoísta, egocêntrica, que só pensa em si. As pessoas só pensam em si. A vaidade, tudo. Então aí você começa a entender o que é que Deus quer de nós. Ele quer que sejamos a própria habitação dele. A própria. Então, por isso ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus os destruirá. Isso é com relação tanto ao espiritual como no físico também. A pessoa que se mata, ela destruiu o templo de Deus. E você acha que a consequência é o que disso? Morte espiritual, inferno. Por isso que a pessoa, quando se suicida, ela perdeu a salvação, ela perdeu a oportunidade de viver com Deus eternamente, ser o templo do Espírito Santo. Olha só a gravidade disso. E quando a pessoa também comete pecado com o Espírito Santo, né? Tem uma passagem que fala disso também, que o maior dos pecados é o quê? É você rejeitar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que veio para habitar dentro de nós, pra gente ter a salvação. É o selo da nossa salvação. Então existem esses dois tipos de mortes aí. A morte espiritual, a morte física. A morte física que leva a espiritual e vice-versa. Então, Deus o destruirá. Olha só, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Santo. Santidade ao Senhor. Ele quer isso de nós. Que nos santifiquemos nele. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. As pessoas que se consideram, que se acham sábias desse mundo, elas só pensam em si. Elas não estão nem aí. Elas só pensam, muitas vezes, em se preparar o corpo, a carne, tudo. A vaidade destrói o ser humano, porque ela está cuidando só da carne, ela não está nem aí. Então, não seja sábio para o mundo. Renove o seu entendimento. E seja louco para o mundo e sábio para Deus. E continuando aqui, o outro ponto que eu destaquei, que somos a noiva de Cristo. Somos a noiva do Senhor. Olha só, a noiva. Aquela que se prepara, aquela que está ansiosa pelo seu casamento, aquela que falta pouco tempo. Eita, vai chegar o dia, vai chegar a hora de eu me entregar para o meu Senhor, para eu morar com Ele eternamente, porque a noiva, ela quer isso. Eu vou me casar, eu vou para minha casa, eu vou morar com o meu noivo, com
meu marido. Olha só, o Senhor é o nosso marido. Então, quando isso entra dentro da nossa mente, a gente só pensa nisso, como uma noiva que está prestes a casar e que não vê a hora de chegar o momento de firmar os votos ali diante do altar, diante das testemunhas, e depois ir para casa, para a lua de mel, estar ali com o seu noivo, se deleitando com ele. Enfim, tudo isso é o que Jesus quer também. Ele está preparando, ele já preparou a nossa morada eterna e está chegando para buscar a sua noiva. Somos a noiva de Cristo. E para isso, Efésios 5, leia Efésios 5. Mostra também ali algo que eu quero trazer depois, que é como ser cheio do Espírito Santo. Está ali em Efésios 5. Se você pegar essa passagem a partir do 22 ao 27, mostra a questão da sujeição das mulheres, das esposas, aos seus maridos. E isso a gente tem que fazer aqui, por exemplo, se você é casado, a sujeição sua ao seu marido. E ele diz assim no versículo 22, como ao Senhor, da mesma forma que eu me sujeito ao Senhor, eu também vou me sujeitar ao meu marido, porque aí ele vai explicar por quê? Por que isso tem que acontecer? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, Cristo é o cabeça da igreja, é a nossa cabeça, imagine. Então aqui ele vai mostrar que nós somos o corpo da igreja. Somos o corpo em que a habitação dele é aqui e ele é o cabeça. Então isso daqui é ele que nos dirige, é ele que nos guia. É ele que nos direciona. É Jesus. Então, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, porque é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha só, a gente é o corpo de Cristo. Você tem ideia disso? Que nós somos o corpo de Cristo. O corpo que ele entregou em sacrifício vivo naquela cruz, que foi maltratado, que foi esculachado, cuspido, desprezado. Ele entregou o corpo em sacrifício. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então ele diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela em sacrifício, para a santificar, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E ele fez isso para ele mesmo. Tem outro versículo aqui que eu não coloquei aqui, que é de Efésios também, logo depois desse, que ele diz que ele fez isso para ele mesmo. Então tudo isso que ele fez, a purificação da igreja, ele ter se entregado por nós, e a gente está aguardando ele como a noiva dele, ele fez tudo isso para a gente se santificar. Pra gente ser de fato uma noiva, pra gente estar ali vestida de branco. Uma noiva se veste de branco, ou seja, representa o quê? Pureza, santidade. Virgem, ela é virgem. Então, é isso que a gente tem que fazer como a igreja espiritual. A gente ser o corpo de Cristo, a gente tá ali sendo a noiva de Cristo, pura, santa, santificada. Mas isso só pode acontecer se ocorrer a abertura do entendimento aqui. Tudo começa aqui, lembrando no início do vídeo. O que é que define a igreja espiritual? Aqui. É aqui que se define. Quando o Espírito Santo desce, ele vai ser o guia. O guia dos filhos de Deus. O guia daqueles que temem ao Senhor. E nós, tendo um papel importantíssimo, sendo o corpo de Cristo, esse corpo tem muitos membros. A gente vê, o nosso corpo é composto por vários membros. Nós temos os braços, as pernas, os pés, as unhas, tudo. Cada coisinha, cada detalhe tem um propósito, tem um significado, tem um porquê tá ali. E o porquê dessa forma. Então, nós, como a igreja, olha só a importância da gente congregar, da gente estar ali juntos como a igreja física, como foi mostrado, que temos propósitos. Deus, ele nos dá dons, ele nos dá talentos, em que a gente vai estar ali executando tudo isso para a edificação desse corpo que tem muitos membros. Então a gente logo pensa, eu sou um membro, olha, eu sou o braço, por exemplo. Fulaninho ali, meu irmão, ele é a perna. E tem outra passagem, que ele tá lá em 1 Coríntios, alguma coisa, não sei, que ele fala que a perna, ela não pode dizer, eu não preciso de você pro lado do braço, não preciso. O olho não pode dizer pro ouvido, não preciso de você, porque eu já sou o olho. Não, cada um
compõem o corpo. Cada um é importante. Da mesma forma, cada irmão, cada membro da igreja, Deus ele deu dons, deu capacidade para fazer uma coisa. E isso, cada um fazendo uma coisa, vai edificar o corpo, vai santificar, vai fortalecer o corpo. Daí a gente vê a importância de todos estarem unidos como um corpo. Romanos 12, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, cada um ajuda o outro e ali a gente está compondo o corpo de Cristo. Olha só que coisa gloriosa, o plano de salvação de Deus. E tudo isso com qual objetivo, meus irmãos? O que tem que entrar dentro da nossa mente todo santo dia? A nossa eternidade, a nossa salvação. Tudo isso é para salvação, tudo isso é porque Deus, Ele quer a sua igreja, Ele quer filhos. Porque Ele quer filhos. Ele quer filhos com Ele. Ele nos quer na eternidade com Ele. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham a ter a salvação. Está escrito. Ele é bom. Deus é bom. Não é que Ele é melhor, porque se Ele fosse o melhor, Ele estaria sendo comparado a outras coisas. Não, Ele é bom. É por isso que Jesus ele disse para aquele jovem rico que Deus é bom. Porque o jovem rico veio dizer, bom Senhor, né, naquela passagem lá, e Jesus ele disse, bom, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor, que é bom, quando Ele criou todas as coisas, lá no Gênesis, que mostra a criação dele, toda vez ele dizia, quando terminava de criar uma coisa, ele dizia, e viu Deus que era bom. Então, quando Ele criou você, Ele viu que era bom. Ele nos viu. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. É bom, é definido. É algo simples, mas algo grande. Porque Deus ele é simples. Deus ele é humilde. Deus ele é grandioso. Ele é tudo. Ele é o excelso Senhor. Então sejamos a igreja espiritual com um único objetivo. Estar nos preparando aqui para a eternidade. Então que todos os dias da sua e da minha vida possamos estar esperando, aguardando esse dia, aguardando a chegada do nosso Senhor, aguardando esse momento tão esperado em que a noiva vai estar finalmente se casando com o noivo, em que a noiva vai estar ali, preparada, adornada, santificada para o Deus vivo, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu marido, o seu noivo, o seu esposo, aquele que vamos passar a eternidade com Ele, morando com Ele. Imagina a gente fazendo tudo com o Senhor Jesus ali. Eu imagino isso, porque a fé é isso, é a gente imaginar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não vemos, mas cremos. Vamos ver. Vamos ver, imagine você e eu como uma família ali com o próprio Senhor Jesus, a presença dele iluminando tudo, a glória dele iluminando. Não vai precisar mais ter dia, não vai precisar mais ter sol para iluminar o dia, nem noite para iluminar, nem lua para iluminar a noite, porque a glória do Senhor vai iluminar tudo. Imagina nós ali juntos com Ele, cozinhando, trabalhando, fazendo alguma coisa. Eu creio nisso. Não pense que o céu vai ser algo monótono, algo que a gente vai ficar deitado numa rede sem fazer nada. Não, ou cantando como os anjos eternamente. Claro, glória a Deus, a gente poder dar glórias ao Senhor todo o tempo. A gente tá ali na presença dele, louvando, engrandecendo, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais. E pensando nisso, eu quero depois trazer para vocês uma meditação sobre como ser cheio do Espírito Santo, que, como eu disse, está lá em Efésios 5. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender mais a questão de sermos a igreja espiritual, não descartando a igreja física, tá bem? Porque tudo isso se completa, tudo isso se torna um todo. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se achou útil, se considerou edificante, compartilhe para outras pessoas reconhecerem, mudarem o entendimento de que somos a igreja de Cristo, somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando desce sobre a nossa vida, ele muda tudo. Ele muda tudo, muda aqui primeiro, depois muda o resto. Porque quando ele desceu, ele mudou a minha forma de pensar, a minha forma de me vestir, minha forma de cuidar do meu corpo. Ele mudou. Ele foi mudando um pouco, sabe, num processo. Ele foi mudando. Então tudo isso faz parte. Porque o Espírito Santo, que é o cabeça
de Cristo, a mente de Cristo, ela vai estar edificando a igreja, adornando a sua noiva para aquele dia. Tá bem? Deus abençoe, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.